Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Centro Universitário InterUnita. Meu nome é Evandro Cunha e nós estamos aqui fazendo um percurso acadêmico nas cartas apostólicas, né? E de forma mais específica, nesse bloco, nós estamos estudando as cartas atribuídas ao apóstolo São Paulo, né? Também conhecida como cartas paulinas. Mais uma vez, nós repetimos o óbvio da necessidade de você ler essa carta em português, tomando nota das coisas importantes, que agora você está fazendo um estudo e não apenas uma leitura. E se você já domina os rudimentos da língua grega, eu convido você também a fazer essa leitura em um Novo Testamento aí bilíngue ou no interlinear, mas que você tenha acesso à língua portuguesa e à língua grega, para que você aumente seu conhecimento das estruturas linguísticas do grego, como também a sua semântica teológica, poderíamos dizer assim. Tá ok? Então, vamos lá, para não perdermos muito tempo. Vamos para a primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, né? Então, a ocasião e propósito, deixando bem claro que essas cartas, na maioria das vezes, foram produzidas dentro de um ambiente onde Paulo estava enfrentando algum tipo de problema. Então, isso mostra como, por mais irônico que seja, que se a igreja primitiva não estivesse enfrentando nenhum problema, talvez não tivéssemos nenhuma dessas cartas, né? E se tivéssemos, fosse uma carta louvando e etc., né? Mas o que nós temos são cartas profundas, de um teor literário e também espiritual muito abrangente, porque estava se tratando de questões concretas que a igreja tinha que enfrentar, né? Tá certo? Então, quando você estiver lendo essas cartas, você não perca de vista esse pano de fundo, né? Bem, vamos ver aqui a ocasião e propósito dessa carta. Paulo havia deixado Timóteo em Éfeso, né? Só tentando aqui uma reconstrução histórica, para cuidar do crescimento organizacional da igreja e refutar os falsos mestres. De Atos, capítulo 20, versos 17 e 28, fica-se sabendo que a igreja tinha já anciãos, que na verdade eram chamados de presbíteros, né? Ou também Paulo usa outro nome, outro título, que agora me fugiu da memória. Ah, sim, está aqui, como supervisores, né? Também chamados de supervisores, mas o texto grego que Paulo usa aqui, em Atos, se não me engano, eita, agora eu não quero sair, hein? Episcopado, é como se fosse episcopado, né? É alguém que está supervisionando os bispos, né, que seriam os líderes locais. Essa palavra ancião aqui, como na língua portuguesa, né, a Igreja Adventista adotou essa terminologia para falar dos seus líderes locais, né? E, na verdade, no português, ancião tem muito a ver com idade, né? Então, fugiu um pouco da proposta original. Algumas igrejas mantêm a questão do presbítero, né, que eu acho mais interessante, né? Vamos lá. Então, também chamado de presbítero, aliás, presbítero, chamado de supervisores ou bispo, assim a instituição da organização não seria algo novo, nem a Timóteo, nem a igreja. Em 1 Timóteo 13 a 15, indica que Paulo esperava retornar logo, mas para o caso de demorar, ele escreveu essa carta não somente para dar instruções escritas acerca de como se proceder, como a administração da igreja e como refutar-se os falsos ensinos. Ele também escreveu para encorajar. Muitas dessas cartas, pessoal, têm esse aspecto de encorajamento. E nós temos que aprender isso como líderes. É nossa função encorajar os nossos liderados. E desafiá-los, outra palavrinha importante, a tomar o controle firme em defesa da fé cristã, né? Com ternura, mas também com firmeza. E aqui tem a estrutura
veja que é bem curtinha, porque nós já fizemos uma introdução geral das duas cartas, né? Então, a estrutura e conteúdo. Essa primeira epístola a Timóteo pode facilmente ser dividida em 3 partes. Primeira, a necessidade de promover a sã doutrina, à luz do erro e da heresia. A maneira ordenada para a adoração pública através da organização, o exemplo do ministro perante toda a igreja. E após a saudação, Timóteo é encorajado por Paulo a lembrar-se dos distintivos da sã doutrina e a reconhecer e combater ideias errôneas. Pessoal, ideia aqui não aqui é grafia antiga, viu? Ideia, na nova grafia não tem mais acento. Mostrando suas próprias experiências com o Evangelho e a responsabilidade que foi deixada para Timóteo cumprir. Paulo, então, escreve acerca da importância da adoração pública através da oração e do comportamento correto. Pessoal, isso aqui era muito importante, que chamava muita atenção do mundo que vivia ali na promiscuidade, né? Então, o comportamento dos judeus e o comportamento dos cristãos chamavam atenção realmente da sociedade, né? Muitas pessoas se tornaram judias por causa do comportamento, do alto padrão moral dos judeus. E da direção de um líder qualificado moral e espiritualmente. A sessão é concluída com a razão para Paulo escrever esta carta. A vida cristã real deve ser demonstrada pelo ministro em face da heresia, através de instruções corretas à igreja. Os deveres do ministro, ao trabalhar com vários grupos sociais, são esboçados. Várias exortações são seguidas de um apelo final pela doutrina, né? E uma bênção final, como era comum, né? Então, aqui você tem uma visão geral da carta, no esboço, escrito possivelmente no ano 64 ou 65, no local, em algum local da Macedônia. Quer dizer, a Macedônia é uma região, né? Então, possivelmente um daqueles locais. Aqui você tem a saudação, um bloco aqui de discussão sobre doutrina falsa e doutrina verdadeira, a necessidade de corrigir a falsa doutrina, a experiência e doutrina de Paulo, o dever imposto a Timóteo, aí depois vem outro blocozinho aqui de tema, né? A ordem no culto público, a importância da oração pública, o proceder conveniente no culto público, né? Tudo isso aqui era importante. Lembrando que tudo isso aqui era feito nas casas, né? Ou em locais fora da cidade. Os servos da igreja, os bispos, os diáconos, e o propósito em escrever, pessoal, os servos, né? Hoje parece que muitos desses indivíduos são considerados senhores da igreja, né? Mais adiante. Ensino falso e como combatê-lo. O ascetismo falso, comportamento cristão e ensino verdadeiro. Aí Paulo vai mostrando aqui os combates, os contrastes, aliás, e como combatê-los, né? Os deveres do ministro para com várias classes dentro da igreja, a diferença de idade e sexo, sobre como tratar as viúvas e os presbíteros, né? Que tinha também essa conotação de velhice, mas também de liderança, né? Instruções várias aos escravos e senhores. Nós já mencionamos essa problemática aqui sobre os escravos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, né, que tem uma mensagem libertadora, mas o cristianismo primitivo não mexeu nessa tecla, né? Talvez para não provocar uma perseguição ao movimento todo, talvez os líderes tenham recuado, tenham um benefício maior, né? Talvez tenha sido isso, né? Porque, na verdade, existe apenas um discurso para que os senhores tratem bem os escravos e os escravos respeitem os seus senhores, ou seja, uma nova relação é estabelecida, não mais da relação servo-senhor, mas na relação de irmandade, né? São irmãos, mas são diferentes, de classes sociais diferentes. Não explica tudo, mas pelo menos isso é uma das justificativas. Sobre os ensinos falsos, capítulo 6, sobre comportamento
verdadeiramente cristão, veja que essa ênfase no comportamento, pessoal. E hoje em dia as pessoas acham que, desculpa, que o comportamento é antitético da espiritualidade, não é verdadeiro absurdo, né? Porque é através do comportamento que nós demonstramos a nossa espiritualidade, né? As questões dos ricos na igreja, o conselho final e a bênção final no capítulo 6, o verso 21. Então, pessoal, é basicamente isso aqui que nós temos, né? E eu sempre gosto de mostrar para vocês a questão do texto grego, né? Para que vocês não deixem de se encantar com ele, né? E busque uma aproximação aos poucos, né? Logicamente, né? Mas veja, você pega uma versão dessa trilingue, você pega uma dessa aqui, essa aqui já é mais avançada, né? Mas, por exemplo, essa aqui também não, essa aqui, que é a Bíblia Interlinear, né? Aí você pode aprofundar bastante seus conhecimentos, tanto teológicos como também da Bíblia, aliás, do grego bíblico. Deixa eu só colocar aqui para a gente fazer um comparativo, né? Tá vendo aí? Que aqui ele está quando você tiver um recursozinho, procure comprar isso aqui. Olha aqui, ó. Tem o nome em grego, tá vendo? Na primeira linha, e na segunda em português. Esses números que aparecem embaixo aqui é a ordem, né, que deve ser colocada em português. Nosso Senhor, né, que aqui tem Soteros Rimon, né, literalmente seu nosso, né. Veja, então aqui, ó, Paulos, Apóstolos, Christuri Jesu, Cata Epitagen, Teu Soteros Rimon, Kai Christuri Jesu, Teis Eupidos Rimon. Aí aqui você vai, né? Que você aprende isso aqui, né? E aqui você tem uma comparação direta, né? Com a língua em português. Aí, se você tem alguma dificuldade nisso aqui, você usa essa aqui, que é que você aprende melhor ainda, né? Tá ok? Então, basicamente isso aqui, pessoal, para essa introdução breve. Lembremos que em um futuro não muito longe, nós iremos fazer o que nós fizemos com as 3 cartas joaninas. Nós fizemos um comentário, capítulo por capítulo, a partir do texto grego, né? Mas, infelizmente, estamos com pouco tempo para fazer tantos materiais, né? Estamos terminando essa parte introdutória de todo o Novo Testamento. Quando fizermos isso, nós iremos disponibilizar no AVA à medida que formos colocando esse material à disposição. Tá ok, pessoal? Então, um forte abraço, fique com Deus e que o Espírito Santo abençoe os esforços de vocês.